Bem, bom dia a todos, muito bem-vindos. Vamos então dar início a esta reunião da subcomissão. Hoje na nossa agenda nós marcámos este dia para ouvir um conjunto de peticionários em audição, pessoas que nos fizeram chegar algumas comunicações sobre variadas coisas e pronto, dentro deste âmbito vocês têm aqui uma situação para nos colocar. Por isso, a subcomissão dos fundos foi constituída, está dependente da Comissão de Economia e que, de alguma forma, abrange os fundos regionais, os fundos e os PRRs. Dentro desse âmbito, o CO, o mais 3O, 3SO, está aqui abrangido e, por isso, vou só dar-vos aqui um bocadinho um conjunto de regras. Na prática, nós vamos fazer uma ronda. Os peticionários têm 10 minutos para fazer uma apresentação, o tempo é controlado naquele relógiozinho que ali está, e depois serão sujeitos a um conjunto de intervenções pelos deputados, e no fim do qual vocês podem responder ou acrescentar, e é por aí, ok? Por isso vamos começar então, por isso têm 10 minutos, vão fazer neste microfone. Ok, muito bem. Exatamente. Por isso, vamos começar então. Por isso, tem a palavra. Obviamente, bem-vindos. A doutora Sofia Almeida Bernardo, não sei qual é o título académico, a Ana Karina Gonçalves e ao Luís Batista, que aqui estão connosco e que nos fizeram chegar a petição. Por isso, vocês têm a palavra. Por isso, 10 minutos para 10 minutos, não é? A grelha era 10 minutos. Sim. 10 minutos para a intervenção inicial. Muito obrigado. Claro que sim, obrigada. Antes de mais, bom dia e obrigada à senhora deputada e aos senhores deputados pelo tempo que nos dedicaram. Nós estamos hoje aqui a representar 13 pessoas que estão na mesma situação que nós em todo o país. Há pessoas que já desistiram deste projeto, que já desistiram do programa. Estas 13 pessoas continuam à procura de uma solução e para tentar resolver a atrapalhada que este Mais Coeso nos trouxe através da CCDR, e é por isso que estamos aqui hoje, para vos expor esta situação e para vos pedir aqui uma intervenção dentro do possível. Para vos dar aqui algum enquadramento, eu peço-vos que viajem até ao verão, mais ou menos meados de 2020. Portugal estava em pandemia, estado de emergência, confinamento, desconfinamento. E é nessa altura que surge este programa, o Mais Coeso, surge através das CCDRs de todo o país, tem o propósito de apoiar a criação de postos de trabalho e a criação de próprio emprego. Presumia que estávamos aqui a falar de pessoas que não estavam a trabalhar e, portanto, faziam parte das taxas de desempregados. Este programa incluía o reembolso de vencimentos até ao limite máximo de 2,5 vezes o indexante dos apoios sociais, incluía as despesas contributivas para a Segurança Social e uma taxa de 40% sobre estas despesas para outros custos. Os empresários em nome individual, e eu penso que posso assumir aqui tratá-los por ENIs, só por uma poupança de tempo, estavam incluídos neste programa com, no fundo, características muito definidas. Tinham que ter contabilidade organizada, tinham que não ter dívidas às finanças e à Segurança Social e tinham que ter uma atividade aberta fora das atividades que estavam excluídas, nomeadamente a área financeira, a área dos seguros, jogos de aposta, lotaria, nada disto era incluído. A partir daqui, tudo isto está regulado na portaria 52/2020. A partir daqui, as candidaturas que são aprovadas reúnem estas condições e implicam a assinatura de um termo de aceitação, um contrato entre as CCDRs e cada um dos beneficiários que define, no fundo, as regras do programa e aquilo que está a ser aprovado. Este é o enquadramento. Há pessoas que têm a sua situação suspensa desde o primeiro ano. Gostava de vos mostrar aqui 3 áreas diferentes, que são as que vamos ver, o problema em si, a solução que a CCDR nos propõe, as várias, e o ponto de situação atual. Em relação ao problema, nós destacamos aqui 3 ideias. No fundo, isto tornou-se uma confusão de e-mails, telefonemas e regras a mudar, com 3 regras muito claras. Depois da assinatura do contrato, as CCDRs de todo o país, em momentos diferentes, passaram a exigir que estes ENIs assumissem uma taxa contributiva da Segurança Social de 25,2%. Nada disto estava, nem na portaria, nem na assinatura do contrato. A segunda exigência tem a ver com a exigência de que todos tenham um valor mínimo desta taxa, da base de incidência contributiva para a Segurança Social. Esse valor mínimo deve ser equivalente a um indexante dos apoios sociais. Em 2020 estamos a falar de um valor de 438, assim arredondado.
E a terceira exigência é que não autorizaram que qualquer data do fim do programa fosse adiada, apesar de terem atrasado as aprovações cerca de 6 meses. E, portanto, o beneficiário que adiou o início à espera da resposta pretende adiar o fim para poder ter o programa completo, não é autorizado sem qualquer fundamentação legislativa ou qualquer legalidade que nos diga é por esta razão que não são autorizados a adiar. Então, estas condições, que agora estamos aqui a falar, estas três exigências, não estão nem na abertura do concurso, nem em toda a legislação ou documentação que foi fornecida para apoio, e as CCDRs agora suspendem programas, alegando que estes reembolsos não podem ser, os reembolsos previstos no Mais Coeso não serão atribuídos enquanto estas exigências não forem cumpridas. Então, em relação à primeira, gostava de vos dizer apenas que mudar a taxa da Segurança Social para 25,2 é uma competência única da Segurança Social. Eu penso que o deputado Jorge Botelho estará mais informado em relação a isto. Não nos cabe a nós chegar à Segurança Social e dizer eu quero esta taxa. Cabe-nos abrir atividade nas finanças, dentro de um código que é aprovado no contrato com a CCDR, e depois, nessa altura, vamos à Segurança Social e eles dizem para o seu código de atividade a sua taxa é esta. Foi o que fizemos. A CCDR pediu para mudar e nós, depois de uma grande atrapalhada de contactos com a Segurança Social, que procurou ajudar-nos o máximo, mas foram várias as vezes que insistimos em mudar a taxa, emitiram declarações a dizer a taxa deste beneficiário está certa. Então a CCDR conclui que aquilo que nos está a pedir não é legal e simplesmente diz que não pode atribuir o reembolso porque é requisito uma taxa que não estava no contrato. É muito claro em relação a esta exigência, esta é uma competência da Segurança Social, não cabe a mais ninguém mudar a taxa. A segunda exigência, de ter aqui uma contribuição mínima, leva-nos para uma realidade também assim deste género. Vamos imaginar, depois do contrato assinado, vamos imaginar que aquele beneficiário começa a faturar no primeiro dia. Porque para ter uma base de incidência contributiva mínima de um indexante dos apoios sociais, aquela pessoa, aliás, para ter o valor do seu programa, há pessoas que tinham que estar a faturar desde o primeiro dia 4.400 euros. Como é que isto se passa? Passa-se que há aqui projetos que foram aprovados e pontuados com muito boa classificação e que implicam o desenvolvimento de plataformas, o desenvolvimento de produto. Isto pode demorar 6 meses a 1 ano e estava tudo descrito na memória descritiva do projeto. Foi aprovado, foi pontuado, foi assinado um contrato com essa realidade. De repente, o empreendedor e o beneficiário começam a desenvolver o projeto, não tem faturação, naturalmente, não tem nada para entregar aos seus clientes. E a CCDR diz, se não tem faturação, não pode receber os reembolsos. Aqui, vamos ver a situação de uma empresa. Uma empresa que faça isto e constitui a empresa, tem um sócio-gerente, pode ter ou não mais um colaborador, pode estar os 6 meses a fazê-lo, não fatura nada, porque não tem nada para vender, mas tem um recibo de vencimento. Então, como tem o recibo de vencimento, vai receber os reembolsos. O empresário em nome individual, como não tem recibo de vencimento, é considerada a sua faturação, o seu vencimento, não tem direito aos reembolsos porque não tem nada na Segurança Social, que é aquilo que a CCDR está a assumir como o crivo para definir se há ou não vencimento. Isto coloca-nos numa situação de clara desigualdade entre os beneficiários aprovados empresas e os beneficiários aprovados empresários em nome individual. Quando ambos estavam na portaria, relembro, ambos foram analisados, escrutinados, pontuados e têm um contrato assinado. Nada mudou no enquadramento dos empresários em nome individual a nível nacional, desde 2020 para agora. Por último, a terceira questão e a última alteração que nos pedem é esta, que não é permitida, aliás, não permitem o adiamento de data de fim, o que significa que, para pessoas que submeteram o projeto em setembro de 2020 e viram a aprovação em março de 2021, estamos a falar de 6 meses, a pessoa adia a data de início do projeto para aquela data em que realmente teve uma resposta. Vai querer adiar os 6 meses finais porque o projeto inclui 30 meses ou 36 meses. Não é autorizado e não há uma base legal para dizer porque é que não é autorizado. Portanto, as CCDRs atrasam-se e os beneficiários é que são penalizados. Tendo em conta estas 3 realidades, a proposta das CCDRs neste momento é que cada um destes ENIs mude a sua forma legal para uma empresa. E assim resolvem-se estas questões. Há beneficiários que o fizeram, com o pressuposto de que tudo o que estava para trás desta mudança, porque isto demorou tanto que se passou 1 ano, com o pressuposto de que iriam receber os valores do ano anterior, em que as regras não eram estas, o enquadramento era DNI. Pois o que está a acontecer é que estas pessoas mudaram para a empresa e tudo o que está para trás, ainda hoje recebemos uma notificação dessas, tudo o que está para trás no ano anterior não é reembolsado. Estamos a falar de projetos que perdem 40% do apoio. E também não é legal ir às finanças ou à Segurança Social em fevereiro, pedir uma alteração e pedir que seja retroativa para 2022. Isto não é válido, não acontece.
Quem não pôde, porque tem contratos, porque tem certificações, porque tem compromissos, não pôde mudar para a empresa, tem que manter a sua forma de DNI, portanto não pode transitar as suas certificações. Neste momento é simplesmente visto como um incumpridor, uma pessoa que não tem os requisitos necessários e estão a receber notificações em como o seu projeto não vai avançar, o concurso, neste caso o apoio será anulado e vai ter que reembolsar os valores que já foram eventualmente atribuídos. Foi esta a proposta da CCDR para os casos que têm em mãos. Então, em que ponto é que estamos? Há ANIs que receberam menos de 10% daquilo que deviam ter recebido nos últimos 2 anos. O indicador que o Mais Coeso pede, portanto, este objetivo de diminuir a taxa de desemprego, continua a manter-se. Estas pessoas estão ativas, têm um contabilista certificado pago, fazem contribuições para a Segurança Social, asseguram o posto de trabalho. O que acontece é que não têm qualquer apoio deste programa, que supostamente tinha como propósito apoiar a sua criação de emprego. Para além disto, há uma entidade, neste momento nós constatamos, depois desta atrapalhada de 2 anos, que não há uma entidade que regula a CCDR e que valide estas decisões que são tomadas de forma unilateral. Todos os contactos que temos com o Ministério da Coesão Territorial, já tentámos mais que uma vez, não temos resposta, não há disponibilidade para a audiência, remetem as decisões para a CCDR, de forma total. E concluímos que o Norte diz uma coisa, o Centro diz outra, Lisboa diz outra, as CCDRs regulam um pouco à sua maneira e ao seu ritmo. Há CCDRs que se recusam a escrever isto por escrito, estas indicações que vimos aqui, fazem videoconferências, mas por escrito não enviam nada. E depois demoram 3 a 4 meses a tomar decisões, chegam a notificar cidadãos com, no fundo, decisões vinculativas, com correio simples, está notificado, trocam as moradas, enviam a carta de uma pessoa para outra e depois dizem, isto não é o seu projeto, desculpe, enganámos, não considere. E isto, acho que a meio disto tudo nós sentimos mesmo numa atrapalhada. E a pensar quem é que está do outro lado a orientar isto, quem é que está do outro lado a regular isto, porque se fôssemos nós a fazer qualquer um destes comportamentos, seria inadmissível e já teria sido suspenso. Neste momento, a Provedoria de Justiça tem várias queixas de beneficiários, desde maio do ano passado, estão a analisar, ainda não chegaram a um parecer final, dizem-nos que o assunto é complexo. Sabemos que no passado existiu um provedor do beneficiário, que foi extinto, e neste momento o que vemos é que todas as decisões das CCDRs são tomadas de forma autónoma. Não há ninguém que vá validar qual é a legitimidade do que estão a dizer. O tom é, maioritariamente, de que nós estamos em cumprir. Deixo 2 questões finais e 2 pedidos finais. A questão que nos trouxe aqui, as duas, é que como é que é possível isto estar a acontecer, esta confusão, nos últimos 2 anos, sem nenhum tipo de controle. A segunda questão é como é que alguém, uma entidade pública, pode alterar condições de um contrato que assinou de forma unilateral. E os pedidos que vos deixamos é que, dentro do possível, voltem a olhar para a existência de um provedor do beneficiário que possa olhar para estes casos e pedimos ainda o vosso apoio no cumprimento daquilo que está definido numa portaria, a portaria 52/2020, pelas CCDRs. Muito obrigado. Muito obrigado. E acho que foi clara na sua exposição e rápida. Passamos já ao grupo parlamentar do PSD para uma intervenção de 7 minutos, ou até 3 minutos, eu não tenho aqui a grelha, até 3 minutos, Sr. Deputado António Topa Gomes. Muito obrigado, Sr. Presidente, também pela sua bondade, tanto tempo. Senhores deputados, e naturalmente começar por cumprimentar, digamos, as pessoas que pediram esta audiência e, digamos, mostrar a solidariedade com os casos que aqui trazem, e alguns deles, de facto, são preocupantes do ponto de vista do funcionamento das instituições públicas. Também dizer que, em boa verdade, só os ouvimos a vocês ainda e, portanto, também é razoável, aliás, como creio que pedem em toda a vossa intervenção, que estas questões tenham um contraditório e, portanto, ouçamos as pessoas do outro lado. Agradecer também a forma clara como fez a exposição. De facto, tinham lido todas as vossas reclamações, mas julgo que estes 10 minutos foram mais produtivos do que aquilo que nos disseram, e dizer que, da parte do PSD, naquilo que nos for possível enquanto Comissão Parlamentar, que não somos de facto a entidade que regula, fiscaliza ou que verifica a validade destes assuntos, mostramos o nosso empenhamento, até porque há aqui alguns aspectos que no vosso caso concreto, mas em abstrato, nos preocupam bastante. A primeira questão que nos preocupa bastante, e acho que tem que ser
avaliada e corrigida é como é que é possível que, havendo um aviso, as pessoas concorrem a uma determinada situação com base num aviso e se alterem as condições a seguir. E, portanto, sobre esse aspecto, naturalmente, a nossa preocupação e a nossa solidariedade no assunto. O outro aspecto que nos preocupa tem a ver com algo de funcionamento, de um modo geral, que é a necessidade, que é uma questão que o próprio Governo já assumiu isso, na sua agência, na Secretaria de Estado da Modernização Administrativa, que é, de facto, o interlocutor com o Estado é o peão, quando o que nós deveríamos ter era o Estado e o cidadão, e, portanto, as relações entre o Estado, as declarações, nomeadamente entre a Segurança Social, as comissões, era natural que não tivesse que ser o interlocutor que tivesse a andar a bater a todas as portas e que se comunicassem entre eles. E, portanto, todos esses dois aspectos nos são, de facto, muito caros. Admito que seja mais difícil a questão de prorrogação dos prazos, até porque muitas vezes isto são programas que têm financiamentos comunitários e, portanto, estas regras estão muito associadas a uma dependência dos financiamentos comunitários, mas diria que, do parte do PSD, ouvimos com atenção, reconhecemos razão em muitos destes aspectos, reconhecemos também importante a existência de alguém que possa ser a voz ou dirimir conflitos com os beneficiários e, portanto, não sei se exatamente na figura do provedor do beneficiário, mas uma figura desse género parece-me algo que contribui seguramente para uma função melhor. Preocupámos-nos também bastante com o facto das comissões falarem a vozes diferentes, sobretudo quando os programas são únicos e nacionais, ou seja, não me preocupa isso em situações em que, de facto, os programas são diferentes. Temos comissões de coordenação regionais, precisamente porque elas são diferentes, e, portanto, terminava assim, tem a nossa solidariedade e compreensão do vosso ponto de vista, vamos questionar as CCDRs e tentar perceber o que está a funcionar de errado aqui e daremos uma resposta. Julgo que até isso acontecerá no âmbito da Comissão e não necessariamente no âmbito do PSD. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado António Topa Gomes. Passamos então agora a uma questão para 3 minutos também, com uma tolerância que dei também ao Grupo Parlamentar do PSD. Ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Fátima Pinto. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os Srs. Deputados e cumprimentar os senhores peticionários desta audiência e pelos esclarecimentos que aqui nos prestaram. E não tendo muito a acrescentar àquilo que o meu colega do PSD disse, por concordar com o conteúdo na generalidade, manifestar também a nossa solidariedade com a vossa situação. De facto, o Mais Coeço é um programa que tem tido uma relevância muito grande na criação de emprego e de empreendedorismo e é de lamentar que existam estas situações a acontecer em algumas candidaturas, nomeadamente estas relacionadas com os ENIs, pela forma jurídica diferente que têm das empresas e que provavelmente não terá sido considerado quando a candidatura foi elaborada e daí depois dessas dificuldades para depois pôr em prática o próprio programa nesta situação tão específica que é a vossa. Eu encontrei algumas declarações das comissões, da Norte e da Lisboa e Valtejo, principalmente, e gostaria de obter a vossa opinião, o vosso esclarecimento sobre aquilo que eles dizem. Por exemplo, a CCDR Norte vem referir que o problema que já foi identificado, que estava relacionado com a dificuldade de comprovar o próprio emprego através de movimentos contabilísticos e o pagamento das suas remunerações. Portanto, isto foi identificado com este problema, as soluções apresentadas estavam, como vocês já referiram, na alteração da forma jurídica dos ENIs. Penso que isso também vos terá sido apresentado como uma das soluções, mas que não seria compatível com os contratos que já estariam assumidos. Dizem, contudo, que no Norte existem 90 candidaturas realizadas por ENI, com vista à criação do próprio emprego, e apenas uma não se encontra concluída. Não sei se têm conhecimento desta situação, se mantiveram como ENI, se estas 90 candidaturas tiveram todas que alterar para outra forma jurídica de empresa. Relativamente a Lisboa e Valtejo,
mais uma vez, vem esclarecer que os ENIs não podem fazer contratos com eles próprios, mas vem argumentar que fizeram várias reuniões com as entidades que tinham este problema, portanto, os ENIs, as candidaturas que tinham que resolver a situação, e que, neste momento, apenas 3 não regularizaram essa situação perante a Segurança Social. Mais uma vez vos questiono, no fim terá a oportunidade, se isto que corresponda à realidade, se de facto são estas as 3 candidaturas a que se está a referir a CCDR, ou se existem mais candidaturas nesta comissão que foram extintas ou que estão no mesmo processo que as vossas. Também referir, já para terminar, Sr. Presidente, se me permite, uma notícia do Ministério da Coesão Territorial, já em abril do ano passado, e que supostamente teria dado orientações às CCDRs para que não se fossem cortados os apoios aos empresários em nome individual que cumpriam todas as regras da criação do seu próprio emprego. E, portanto, que deviam ser, todas as situações deviam ser estudadas individualmente. E eu queria também questionar-vos se as vossas situações foram estudadas individualmente, se tiveram essas reuniões individuais, se foram apresentadas propostas mais apropriadas para a vossa situação. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora à terceira intervenção. Sou deputado do Chega. Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Filipe Melo. Tem a palavra para 3 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos os colegas. E bom dia e um agradecimento por terem vindo aos 3 beneficiários do programa Mais Coeso. Eu ouvi-vos com bastante atenção e já tinha também explorado um pouco mais este tema. E confesso que me entristece estarmos num país desenvolvido e ver situações deste género. Isto não pode acontecer. E tem sido um apanágio deste Governo criar programas, criar medidas e depois correr atrás do prejuízo. Acontece em tudo, aconteceu convosco neste programa e com muitos beneficiários. Está a acontecer na habitação, em que implementam as medidas e quando são questionados como é que farão, depois analisamos, depois vemos ou vamos arranjar a solução e convosco passa-se exatamente o mesmo. Um programa que começa em fevereiro de 2020, é anunciado com pompa em circunstância porque efetivamente iam conseguir apoiar quase 5.000 pessoas na criação de emprego, na contratação, na criação do próprio negócio. E passados poucos meses, logo em setembro, as candidaturas começaram a fluir, de tal forma que o Governo e as CCDRs não conseguiram dar vazão, desculpem o termo, a tantos pedidos, ao ponto de termos a senhora Ministra, como falou agora a sua deputada do Partido Socialista, da Coesão Territorial, chegar ao ponto de catalogar as candidaturas entre boas e más. Que ela disse que são tantas que vamos escolher as boas. Bem, não me parece adequado uma Ministra fazer considerações quanto à avalia das candidaturas. Portanto, só por aí já começamos muito mal. Mas depois piorou. Quando se pensava que não podia piorar, piorou. Em que, em meados de 2021, alteraram as regras do jogo. Nada que para nós seja estranho, estamos habituados a conviver com isto diariamente, infelizmente. Agora, para os portugueses, e neste caso para os candidatos em geral, é algo que não devia acontecer, porque as pessoas têm, por hábito, e bem, fazer fé em todas as atividades dos órgãos de soberania. E quando são os próprios órgãos de soberania a dar o dito por não dito, a contrariar as indicações que eles próprios criaram, algo vai mal. Esquecem-se é que são muitas famílias que estão a ser postas em causa. Esquecem-se que são muitos postos de trabalho que podem não ter continuidade
porque as pessoas não têm condições para fazer face às regras do jogo, entretanto alteradas. E é neste estado de coisa que vive o nosso país. Se num pequenino exemplo como este, as CCDRs não conseguem uma articulação correta com os candidatos, com os proponentes ou com os que foram contemplados com este programa, se não conseguem cumprir com exatidão o que vem emanado de cima, neste caso do Governo, então muito mal vamos. Porque se estes programas são criados para acabar com o desemprego, para fazer face a situações eventuais, como foi na altura da pandemia, e naturalmente que estes apoios que vieram por via de fundos tinham que ser aplicados. Foram aplicados, triplicaram o valor face ao inicial, a dotação seria de 90 milhões, e passaram para... Vou concluir, Sr. Presidente. Para cerca de 230 ou 240 milhões, se não me falha a memória. Portanto, o que é que, na vossa opinião, era esta a questão única que eu tinha para colocar, porque, sinceramente, e enquanto membro deste órgão, custa-me estar a receber, vou concluir, Sr. Presidente, pessoas que não têm ou viram as suas expectativas no Estado defraudadas. O que é que vocês podem esperar neste momento? Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder na ronda final, tem 10 minutos. Tem a palavra a doutora, é isso? Sofia Almeida Bernardo. Tem a palavra até 10 minutos para responder às questões e às observações que foram colocadas. Sim, claro. Em relação aqui às primeiras questões ou comentários que o Sr. Deputado colocou, realmente, quando falamos do provedor, também nós pensamos o que é que pode resolver isto, porque talvez não seja essa a figura mais indicada, pensando que a Provedoria de Justiça também já emanou vários pareceres sobre outros programas semelhantes e não são vinculativos, realmente a sensação que temos é que precisamos de ajuda para encontrar uma entidade que possa, de alguma forma, validar as decisões que estão a ser tomadas. E compreendemos a necessidade de ouvir o contraditório, ouvir as CCDRs e saber o que é que eles respondem, sabendo pelo tom que temos recebido nas comunicações com os beneficiários, e não sei se viram a reportagem que a Renascença fez hoje de manhã sobre este assunto, pelo tom das respostas que deram também à Renascença, que do lado de lá nós somos os incumpridores. Na reunião que tivemos presencial, o tom é desde vocês são quase como os beneficiários do rendimento social de inserção, compararam-nos com isso, aos empreendedores incumpridores. Há sempre um dedo a apontar, o que nós não fizemos, o que nós não temos, a taxa que não existe. Quando, se qualquer pessoa que perceba de fiscalidade e de lei for ler a portaria e for ler todos os avisos que emanaram a partir daí, vai entender que o que está a ser pedido não está justificado em lado nenhum. Mas depois não há uma entidade que faça isto, e por isso não sabemos exatamente qual é a figura da entidade. Sobre a transição e o adiamento, entendemos que se existe um Portugal 2030, e se o incumprimento da CCDR, acredito que para a Comunidade Europeia será difícil justificar esta mudança de programas, mas deve haver uma solução, calculo eu. Não nos cabe a nós criá-la nem sabê-la, mas pensamos que deve haver uma solução. Em relação às questões que a Sra. Deputada levantou, realmente já pedimos um parecer à Ordem dos Contabilistas para nos ajudar a esclarecer algumas coisas, porque isto vai tudo cair à análise do enquadramento do empresário em nome individual, que, relembro, não mudou. Era assim que o empresário em nome individual era visto em 2020 e é assim que é hoje, pela Segurança Social e pelas finanças. São empreendedores que, se abrirem a atividade desta forma, podem recrutar pessoas, podem ter colaboradores assalariados com vencimento e tudo o que faturam é considerado vencimento. Para eles próprios não têm um valor, um recibo de vencimento. A faturação é considerada vencimento. Mas esta realidade existia quando o aviso foi lançado. Esta realidade era assim quando o contrato foi assinado. E agora as CCDRs dizem, mas isto não é bem um recibo de vencimento. Mas não era aquela data. O que é feito, e por isso é exigida a contabilidade organizada, é uma transferência da conta pessoal do beneficiário para a sua conta profissional, que é separada, que é auditada pelo contabilista, e essa transferência é um vencimento. Há um valor mensal, como um salário de qualquer pessoa, onde isso está refletido. Significa que é o mais próximo que temos da declaração de vencimento. Tudo o resto, o que lhe posso dizer é que é auditado pelo contabilista o mais certificado possível. Em relação aos números que mostra, no Norte, sim, há uma pessoa que não consegue mudar o seu enquadramento para empresário, para a empresa, porque a sua atividade não cabe dentro desse formato, mas não é apenas um. Todos os outros estão nesta situação que referi, em que foram obrigados a mudar para a empresa, mudaram e agora vêm um ano
dos reembolsos anulado, portanto 40% do programa é cancelado. Em Lisboa somos 5 identificados, há mais pessoas, não houve reunião individual, há notificações e comunicações escritas, houve uma reunião presencial muito desagradável, com um tom muito acusatório, mas... Foi em Lisboa que tiveram uma reunião presencial? Sim, com a Sra. Presidente e uma técnica. A Sra. Presidente foi compreensiva, disse que ia procurar uma solução, a técnica foi muito acusatória, foi uma reunião... Não, do CCDR, da doutora arquiteta Teresa Almeida. E com uma técnica, a reunião foi disponível, na reunião foram disponíveis, ouviram-nos, mas dali não se concluiu nada. E o que está a ser feito é, não há reuniões individuais, pelo menos em Lisboa, há notificações e há uma incapacidade da CCDR de aceitarem que há pessoas que não podem mudar para a empresa. E assumiram que o ENI era válido como é uma empresa, porque nós submetemos um programa e é pontuado. Quando a pessoa tem quase 100% de pontuação, porquê é que surgem estas dúvidas a seguir? É isso que é incompreensível do nosso lado. Porque nada mudou nas regras. Destaco ainda, só para terminar, que há mais situações destas. Há a Consultipa, uma associação de consultores que lidam com empresas e com candidatos a estes programas, que conhecem vários casos. Há também uma reportagem da Renascença, penso que há 2 semanas, onde falam sobre isso, sobre as dificuldades que estão a surgir nas CCDRs. Eles estão muito por dentro dessa realidade. E, respondendo à última questão, eu penso que nesta fase só nos resta o Tribunal Administrativo. Mas, no mínimo, são 5 anos. Deixar uma nota de que todas estas pessoas, estas 13 identificadas, que não espelham a totalidade, mas espelham as que querem continuar a acreditar que isto vai funcionar, são pessoas que continuam à espera de uma solução, sem terem necessariamente outro rendimento neste momento. São 13 famílias à espera que a CCDR desembrulhe esta novela. Muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Mendes, faz favor. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só que, como as nossas convidadas já têm algum tempo, eu sei que os grupos parlamentares já esgotaram o seu tempo, só vou colocar uma questão que é importante, não para agora, mas para o futuro. Para uma possível resolução deste imbróglio que temos aqui é se alguma vez solicitaram uma audição ou uma audiência, perdão, à Agência da Coesão, a ADC, porque eles é que ditam as regras, é que validam os pagamentos. Eu acho que há aí um problema entre as CCDRs e a ADC. Pronto, é só. Uma resposta assim, não? Não solicitamos. Mas algum Sr. Deputado tem mais uma questão cirúrgica sem tempo? Não? Muito bem. Por isso eu quero agradecer a vossa... Terminamos a audição. Quero agradecer a vossa presença e a vossa exposição. Penso que foi claro aquilo que nos manifestaram em complemento com o documento que nos tinham enviado. Obviamente as audições são também para explicitar melhor aquilo que está escrito. O que nós vamos fazer aqui na Comissão, vamos pedir alguma informação para ver se podemos, de alguma forma, dar um contributo positivo à vossa pretensão. O resultado não sei qual vai ser, mas obviamente o simples facto de pedirem para estar connosco na Assembleia da República, que é a Casa da Democracia, e obviamente poderem também apresentar perante as várias forças parlamentares esta questão, obviamente é um direito de cidadania, e ainda por cima incomodados como estão com esta situação, porque nós sabemos que isso tem implicações pessoais, profissionais e outras que não vale a pena. Por isso quero agradecer aos nossos convidados, a doutora Sofia Almeida Bernardo, a Ana Carina Gonçalves e ao Luís Batista, por terem vindo cá. Por isso, seguramente, desta conversa e depois de uma conversa de seguimento que faremos também sobre isto, este assunto será de alguma forma acompanhado por nós, com um pedido de informação. Vamos ver o que acontece. Se acontecer alguma coisa positiva, seguramente serão os primeiros a saber. Isso é que é importante. Por isso, está terminada a sessão. Muito obrigado por tudo. Boa sorte, que é importante. Muito obrigado.